Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Enxergue através do conhecimento com o apoio desta grande estrutura. Perceba uma revolução que está prestes a começar. Trilhe um futuro de sucesso que está nas suas mãos. Vestibular agendado Finca Metropolitana. Escolha sua profissão e mergulhe no conhecimento. Na Finca, você realiza seu sonho de ser mais. Use sua nota do Enem e matricule-se já. Ou agende sua prova pelo site www.vestfinca.com.br. No ar mais o programa Sala de Opinião. E hoje, com uma entrevista muito especial, a doutora Ariana Ribeiro. Ela é professora e coordenadora do curso de Ciência Biológica da Finca. Bem-vindo, professora. Obrigada. Agradeço o convite de estar aqui com vocês no Sala de Opiniões. Professora, gostaria que você falasse um pouco da sua formação. A senhora já fez graduada, tem um mestrado, tem um doutorado e tem um pós-doc, né? Eu gostaria que a senhora falasse um pouco dessa sua trajetória na formação. Inicialmente, eu sou rondoniense, né? Fiz minha graduação aqui na universidade mesmo, em Biologia, sou bacharel em Biologia. Posteriormente, eu segui para o estado do Amazonas, no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, onde eu fiz o meu mestrado. E tanto aqui como lá, eu trabalhei na linha da zoologia, né? Eu trabalhava com peixes, com foco para ecologia, que daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho mais sobre essas áreas. E após o meu mestrado, eu retornei a Rondônia, trabalhei um tempo aqui no estado e entrei no doutorado no programa Bionorte, que é um programa que participam todos os estados da Amazônia brasileira. E meu doutorado eu concluí em 2016 e logo em seguida, participando já de um projeto de pesquisa junto a uma universidade, eu entrei num estágio, então, que nós chamamos de pós-doutoramento, né, um pós-doutorado, vinculado a esse projeto que eu já participava e fiz, então, mais um período de pós-doutorado que eu concluí recentemente. É algo espetacular. Eu acho que quando nós conseguimos, né, chegar ao pós-doc, nos sentimos quase que realizados totalmente dentro da formação, né, professor? É algo assim, para quem estuda e vive a vida acadêmica, é algo assim que nos deixa bastante... Sim, e hoje em dia é bastante comum até, especialmente na área da pesquisa, da biologia, né? Os biólogos, eles têm dado bastante ênfase na carreira de pós-graduação, e uma alternativa que nós temos hoje de continuar fazendo pesquisa, né? Aqueles que não são vinculados a instituições que
que recebem grandes volumes de financiamento, ainda é entrar no estágio então de pós-doutorado, que durante o pós-doc você consegue se realizar ali fazendo pesquisa que você gosta. E o que levou a senhora a fazer ciências biológicas? Houve assim, um incentivo para fazer ciências biológicas ou a senhora foi por acaso que fez? Não foi bem por acaso. Inicialmente eu tinha uma visão de que a biologia marinha iria me completar. Eu tinha a ideia de fazer biologia marinha. E no fim eu acabei sendo surpreendida porque eu tive a oportunidade de fazer ciências biológicas mesmo aqui, né, na região, e eu fui surpreendida com a biodiversidade tão incrível da Amazônia e que hoje eu vejo que os biólogos marinhos é que têm vontade de estar aqui na Amazônia, né? Então era mesmo por desconhecimento inicialmente que eu pensava na biologia marinha, mas depois eu me apaixonei pela biologia. Sempre tive muito contato com a natureza, com o ambiente saudável, sempre gostei muito de trabalhar em busca de um ambiente saudável como um todo, né? Nós, seres humanos, incluídos nesse ambiente saudável, e me assusta um pouco a nossa realidade atual, né? A forma como nós tratamos o ambiente. Então, eu sempre fui instigada a tentar resolver problemas nesse sentido, né? De melhorar a qualidade de vida pelo nosso ambiente que anda tão maltratado. Então, na biologia eu tenho oportunidade. Extremamente preocupante todo esse quadro que vivemos, principalmente na Amazônia, né, professor? No mundo todo, né? A Amazônia ela é bastante visada por ter um bioma riquíssimo e nós temos uma floresta que é invejada pelo mundo todo, né? E desejada pelo mundo todo. E uma outra coisa que eu acho muito importante destacar, especialmente para nós que estamos aqui na região, né, Rondônia, como parte da Amazônia, é a questão da água, né? Que eu acho que a água num futuro não muito distante, ela vai ser uma riqueza tão disputada que para nós que estamos aqui nesse solo tão rico em água boa, né? A gente tem que dar muito valor ao que temos e conservar. É impressionante, professora, que as pessoas não conseguem, muitas pessoas não têm noção que isso poderá acontecer num tempo não muito distante, né? Isso é verdade. O que acontece, na minha opinião, o que acontece muito é que aqui no nosso país, de forma geral, né? Mas o pessoal do Sudeste já não pensa assim, né? Eles têm enfrentado umas crises hídricas lá bem graves, mas especialmente quem está ainda aqui em solo amazônico releva um pouco, né, esse cuidado com o meio ambiente, que sem um ambiente saudável nós não temos água e sem água nós não temos vida, né? Mas em outros países no mundo a gente já vê que a crise hídrica é um problema real, atual, e existem questões seríssimas, né, em alguns países por falta d'água, tanto para a produção de alimentos como também para água potável, né? Uma coisa impressionante, as reportagens que de vez em quando nós estamos vivenciando, de rios secando, né, a população sofrendo, não tendo água realmente, rios muitas vezes navegáveis, né, onde famílias inteiras viviam daquele rio e hoje nada mais existe. Isso é alguma política errada nesse setor? Eu acho que é historicamente, né, uma política errada de uso do solo, de uso do ambiente. As cidades não temos o que falar, né? Um exemplo de Porto Velho, que a gente, apesar de ser uma cidade que cresceu tanto, né, nos últimos anos, uma cidade que tem se mostrado tão importante dentro do país, e nós ainda temos o saneamento básico aí tão precário, né? Zero, né? Zero, não é nem precário, é inexistente, né? Então, se a gente pensar em regiões urbanas, o crescimento desordenado das cidades, o uso das margens de rios, né? E o escoamento ali de esgoto, né? A gente vê muito esgoto a céu aberto mesmo aqui na região. Então, tudo isso qual é a tendência da água, né? A gente vive num mundo que vive sob as regras da gravidade. Então, deu uma chuva, tudo isso vai ser lixiviado, né? Vai ser carreado, empurrado para o leito dos rios, sejam eles pequenos ou grandes, né? E no fim termina sempre no grande e no fim termina sempre nos oceanos. Nós já temos nos oceanos ilhas de lixo com centenas de quilômetros que são assustadoras
e eles têm até, né, existem até alguns cuidados na navegação em função do lixo atual que existem nos oceanos, e isso é muito preocupante, porque o mundo funciona num ciclo, né? E se nós mexemos muito nesse ciclo, a gente começa a quebrar parte desses ciclos, e o próprio meio ambiente ele vai buscando alternativas de corrigir isso, mas ele tem um limite, né, que é o que nós chamamos de suporte. Então, assim, não adianta a gente insistir em determinadas coisas, como, por exemplo, o uso irracional da água, do solo. Eu digo solo, né, em função de você tirar a proteção das nascentes, dos rios, né, que é o que acontece, como o senhor estava falando, de rios secarem, né? Você tira a cobertura vegetal na região de uma nascente, aquela nascente em poucos anos deixará de existir, né? Então, isso é bastante preocupante, porque, na minha opinião, o cuidado com a água é uma coisa que os meus netos, bisnetos vão reclamar bastante pelo descaso das nossas gerações passadas, com certeza. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião, mas já voltamos. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Enxergue através do conhecimento com o apoio desta grande estrutura. Perceba uma revolução que está prestes a começar. Trilhe um futuro de sucesso que está nas suas mãos. Vestibular agendado Finca Metropolitana. Escolha sua profissão e mergulhe no conhecimento. Na Finca, você realiza seu sonho de ser mais. Use sua nota do Enem e matricule-se já. Ou agende sua prova pelo site www.vestfinca.com.br. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Voltamos com sala de opinião, e o nosso assunto aqui é ciências biológicas, água seca, a necessidade de preservação do nosso meio ambiente. Professora, dos problemas também graves em que enfrentamos, como a senhora já falou, o problema do lixo, né? E é impressionante ver as cidades sendo alagadas, casas sendo destruídas, grandes cidades como Rio, São Paulo, e todo o Brasil, e a nossa capital também com problemas de enchentes. É um problema de educação também, né? Além de nós não termos saneamento básico, nós temos que ter um cuidado muito grande, porque a destinação dos nossos lixos continuam sendo errados, né? Sim. Não é um problema só do... Poder público. A gente fala que não é um problema só do poder público, né? Aquele velho hábito de, eu tenho que manter o emprego do gari, né? Isso é uma grande, desculpa a palavra, uma grande estupidez de algumas pessoas. Isso começa... com certeza na infância, né, o cuidado dos pais, o cuidado de bons profissionais nas escolas, trabalhando a questão de como, o que é lixo, né? Porque a gente fala, o que é o lixo? O lixo é aquilo que você não quer para si, você vai descartar o seu lixo.
mas nós não temos o fora do mundo, nós não temos um local onde a gente possa tirar do nosso mundo esse lixo. Nós podemos processá-lo, aproveitá-lo ou descartá-lo de forma correta para evitar contaminações e prejudicar mesmo não só a natureza, mas também nossas cidades, né? Como você falou, muita coisa acontece em função, né, enchentes e grandes problemas por entupimentos de redes de escoamento de água, por causa de lixo que é mal armazenado, né? A população ainda, infelizmente, eu vejo isso bastante em Porto Velho ainda, né, em outras cidades também, é esse descuido com o lixo. Nosso lixão tem uma situação também bastante complicada, né? A essa altura do campeonato, eu acredito que Porto Velho merecia algo melhor, né? Um aterro sanitário funcionando corretamente, né? A finca, inclusive, tem um trabalho, né, de extensão que tenta organizar algumas coisas lá com esse grupo que vive no lixão, né? O pessoal da arquitetura, do serviço social. Então, isso é uma coisa bastante legal e importante, que eu acho que seja trabalhada em todos os lugares, né? Porque essa população que está à margem da marginalização mesmo e que precisa de apoio técnico, né? Para entender melhor como fazer isso, porque é muito fácil a gente dizer que é um problema, que o poder público não resolve, mas nós precisamos trabalhar para isso. A nossa parte, né? Com certeza, todos nós precisamos fazer a nossa parte e o que nós pudermos ajudar para que o outro possa fazer melhor também. Eu acho que nós que estamos, né, trabalhando com educação, mais do que nunca a gente tem que dar o exemplo e tentar fazer pelos outros também, não só por nós, né? Professor, o biólogo, existe várias áreas que o biólogo pode realmente atuar. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco dessas áreas de atuação do biólogo. Tá. O profissional biólogo, ele tem uma área de atuação bastante diversa, né? Existem profissionais trabalhando exclusivamente com pesquisa aplicada, né? Pessoas que estão atuando hoje na área médica, na área ambiental, na área química, física. Então, assim, o biólogo ele tem um leque de opções muito grandes. E o profissional que está mais voltado para a academia, né, para a pesquisa científica, ele normalmente atua naquilo que na sua região é mais valorizado, né? É concedido maior financiamento. E o profissional que atua na área, né, o profissional licenciado que vai trabalhar com a educação, também é muito importante. Infelizmente, a valorização do professor hoje não é como a gente gostaria que fosse, né? Mas é uma luta constante. É uma luta constante, né? É uma luta constante e uma batalha, mas que para aqueles profissionais que gostam realmente vale a pena. É uma luta bastante prazerosa também, né? Não são só caminhos difíceis. E além disso, né, tem várias outras áreas que envolvem o meio ambiente que o profissional pode atuar, né? Avaliações de impacto ambiental, análises que podem ser feitas com relação ao impacto ambiental. Um exemplo que eu dou que empregou bastante biólogo aqui na nossa região recentemente foram a construção das usinas de Jirau e Santo Antônio, né? Onde, por uma questão de obrigatoriedade mesmo, existem, né, por causar o impacto ao ambiente, esses empreendimentos eles tiveram estudos realizados para se mensurar esses impactos, né? Então, nesse período, entre 2008 pelo menos, até recentemente, um bocado de biólogos aí, né, veio para a nossa região, foram contratados biólogos aqui da região, que é uma área aí que não é, né, aquele profissional que muita gente imagina o biólogo lá em sala de aula dando aula, mas é um profissional que está trabalhando em campo, estudando o ambiente, tentando entender como esse ambiente funciona, né, para trazer respostas em relação a futuros impactos ou impactos que já aconteceram naquele ambiente. Esses impactos que aconteceram com essas usinas, como a senhora vê isso? Eu vejo da seguinte forma: existem alguns impactos que são
que foram mais importantes, né? Eu costumo frisar que o impacto social ele foi maior, no meu ponto de vista. A minha formação, como eu havia dito, né, na área da zoologia, eu trabalho com peixes, mas não só o peixe, a pesca, o uso desse peixe, desse recurso, né? E nós vimos que os pescadores da região sofreram bastante com as mudanças, né? É difícil você pegar um senhor que trabalhou a vida toda com um determinado tipo de trabalho, né? No caso, um determinado tipo de pesca, e dizer para ele, olha, agora você não mora mais aqui na beira do rio, você não tem o mesmo rio, o rio não tem mais a mesma dinâmica, então você não pode exercer a sua pesca. Agora você vai lá e cria o seu peixe. Então, assim, né, aí entraria traumático isso. É bastante, eu imagino que para uma pessoa dessa seja bastante traumático, seja difícil essa adaptação. Então, com certeza, essas pessoas sofreram muito. E o ambiente em si, ele sofre uma alteração que é inevitável, né? Quando você barra um rio, ele deixa de ser um fluxo contínuo, que nós chamamos de lótico, né? Porque a água ela flui naturalmente enfrentando as barreiras naturais, no caso nós tínhamos as corredeiras aqui, mas a partir do momento que você barra esse rio, você muda essa dinâmica, né? Muda a dinâmica de como essa água vai escorrer pelo leito do rio, e isso mudam também as espécies que estão mais adaptadas. Uma espécie que está adaptada, uma espécie de peixe, que nós temos isso, né? Espécies que são adaptadas a regiões onde só tem pedrais, corredeiras. Se eu transformo aquela região numa área de água mais parada, né? De uma água mais com uma dinâmica mais lenta, aquela espécie talvez não consiga viver mais ali. Então, ou ela vai migrar para um outro local próximo que ela encontre que tenha um ambiente parecido, ou ela vai acabar se extinguindo localmente por não conseguir continuar, né, o ciclo de vida, e aí não vai ter filhotes, e ali ela vai diminuindo aquela população até que uma hora você não encontra mais ela lá. Então, os impactos na área que eu trabalhei são principalmente esses, né? E com isso você muda as espécies que tem mais ou que tem menos, e aí vai fazer a diferença lá no mercado do peixe, quando a gente vai comprar o nosso peixe, né? E você vai chegar lá e vai falar, mas por que não tem tal peixe? Todo ano tinha esse peixe, né? Pode ser que esse peixe não consiga mais viver nesse ambiente onde antes ele era pescado. Então, hoje estamos trazendo outros peixes, que são aqueles peixes mais adaptados a esse novo ambiente. Não significa que não existirão mais peixes, significam que outros mais adaptados a esse ambiente vão se dar melhor, né? Quando você muda o ambiente, quem se dá melhor... E existe o risco, por exemplo, de determinadas espécies sumir definitivamente, mas existe também um estudo com relação, um acompanhamento nesse processo, professora? Sim, pela legislação eles têm que fazer o monitoramento, né? Então existe sim um monitoramento feito na área de impacto ali dos empreendimentos, que ainda está acontecendo, ainda acontece. Mas a senhora acha que é uma garantia, uma grande garantia? Mas aí depende do que, né? Porque garantia que nós teremos... Daquela espécie que não vai... Não, você não vai evitar que o impacto aconteça, você só vai monitorar ele, você só vai identificar o impacto. Então, a gente, estudando ali, a gente vai conseguir identificar quais são esses impactos, mas evitar o impacto é um pouco mais complicado, porque aí a gente tem que solucionar, né? A gente tem que achar medidas que favoreçam essas espécies, né? O emblema ali, a dourada, que é aquele bagre gostoso que todo mundo adora, né? A dourada é uma espécie que migra muito, ela reproduz no sopé andino, né? Muito longe daqui. Então, ela usava o Rio Madeira como uma estrada, como um caminho para chegar até lá. Então, a grande discussão que teve até a época que virou o bagre do Lula, né? Aquela grande discussão em função da dourada, pelos bolivianos e peruanos também, que recebem esse peixe que já passou por aqui. E essa discussão ainda continua bastante fervorosa, digamos assim, porque não está solucionado, né? É um problema real, esse peixe tem dificuldades para passar. Então, o que as empresas têm trabalhado é justamente, né, até onde eu consigo acompanhar, é justamente tentar imitar esse rio natural antigo, que não existe mais, porque nós modificamos.
Então, é tentar imitar as condições naturais ao máximo para conseguir reproduzir essas espécies, né? Mas isso acho que são cenas ainda para capítulos futuros para a gente saber como vai realmente ficar o resultado disso. Preocupante, né? E preocupante. E só para lembrar uma coisinha, o Rio Madeira, não sei se isso foi amplamente divulgado, acho importante colocar, num período que nós trabalhamos e fizemos um levantamento muito grande, com um grande esforço de coleta de espécies na região, desde a fronteira com a Bolívia, né, onde a gente ainda conhece como Mamoré, ali próximo a Guajará-Mirim, passando por todo o trecho aqui de Corredeiras, até a foz do Rio Madeira, lá perto de Nova Olinda do Norte, já no estado do Amazonas, que é onde ele encontra, né, o rio Amazonas. Todo esse trecho estudado, nós encontramos uma riqueza de espécie que significa um número, né? O número de espécies é tão grande que foi considerado como o rio mais rico do mundo até agora. Então, o Rio Madeira ele pode ser chamado como o rio mais rico do mundo em espécies de peixe. Que eu acho que isso é bastante importante a gente frisar para a nossa sociedade, né? Que nem todo mundo valoriza muito o lugar que vive, né? E a gente tem que valorizar a riqueza da nossa região e cuidar dela também, né? E saber explorar isso para o turismo e para a economia também do estado, né? Com certeza. O turismo é uma ferramenta que quem sabe usar consegue ganhar muito dinheiro e conservar aí o seu ambiente saudável, né? Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em Sala de Opinião, mas já voltamos. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Enxergue através do conhecimento com o apoio desta grande estrutura. Perceba uma revolução que está prestes a começar. Trilhe um futuro de sucesso que está nas suas mãos. Vestibular agendado Finca Metropolitana. Escolha sua profissão e mergulhe no conhecimento. Na Finca, você realiza seu sonho de ser mais. Use sua nota do Enem e matricule-se já. Ou agende sua prova pelo site www.vestfinca.com.br. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Voltamos com Sala de Opinião e aqui com a professora Ariana, doutora Ariana, coordenadora do curso de Ciências Biológicas da Finca. Professora, a senhora, antes de assumir a coordenação do curso de Ciências Biológicas, a senhora também lecionou em outras áreas, em outros cursos aqui na faculdade. Eu gostaria que a senhora falasse dessa experiência, dessa integração, né, dentro da academia. Como docente, eu atuei 1 ano nos cursos de zootecnia, nutrição e no curso de biologia, onde tinha, né, de ciências biológicas, onde eu tinha a maioria das disciplinas. A maioria delas na área da zoologia, inclusive na zootecnia, trabalhei isso, a zoologia, que é o estudo, né, dos animais especificamente, onde eu sempre trabalhei com os alunos, todos os grupos animais ali, né, a gente trabalha todos mesmo, até aqueles que poucas pessoas valorizam, os vermes e até os mamíferos, né? Então, é uma matéria bem pesada, a zoologia,
No curso de Ciências Biológicas nós temos uma carga horária bastante extensa para ela, porque é uma disciplina bem longa. Trabalhei também na nutrição, mais na parte de desenvolvimento sustentável, né? A importância do aluno entender a origem desse alimento, qual o impacto que a produção desse alimento está promovendo na natureza e como nós poderíamos atuar de forma que isso fosse minimizado, né? Que a gente pudesse sanar um pouco esses impactos. Então, essas foram as áreas que eu atuei como docente. E agora, recentemente, né, assumi a coordenação do curso de Ciências Biológicas. Como que é esse curso da biologia? Como é que é a biologia da finca? Como é a grade curricular e como que ele funciona? Bom, o curso de Ciências Biológicas, ele é um curso, ele tem uma diversidade, né, de temáticas bastante interessante. O aluno, ele vai receber aqui uma formação para a área da licenciatura, né, com os estágios, vai acompanhar as escolas e nós estimulamos bastante também a questão da pesquisa, né, a iniciação científica desse aluno para que ele consiga sair daqui com um pouco mais de experiência na área da pesquisa. Como eu falei no início da nossa conversa, na nossa área é muito comum dar continuidade à pós-graduação. Então, assim, pessoas que se formam nessa área, elas naturalmente mesmo procuram pós-graduação. Acho que a questão da pesquisa, se for bem instigada num aluno, né, ele estimula muito a curiosidade e ele quer continuar naturalmente depois. Então, a busca por pós-graduação acaba sendo um processo natural. E como é o campo para o biólogo no nosso estado? Uma coisa bem legal de se frisar é que nós estamos na Amazônia, né? Então, na minha opinião, o biólogo formado na Amazônia, ele já leva uma vantagem em relação a outro, e não só do país, mas de outras regiões do mundo, né, que tem esses olhos tão focados aqui na Amazônia. Então, assim, o campo de trabalho é muito grande para o biólogo que gosta da área, claro, né, que gosta de pesquisar, que é curioso. Acima de tudo, o profissional tem que ser curioso para gostar de fazer pesquisa. E recentemente a finca agora com projetos, né, a edição especial aí da revista Finca, né? Isso tudo é um estímulo. Eu me realizei, tá, para o lançamento dos 15 anos daquela edição especial da revista, né, porque é uma grande oportunidade, né? Sim, e estimula também os nossos docentes, os nossos alunos a fazerem mais pesquisa, né? Eu acho que isso ainda é uma coisa que nós pecamos um pouco e estamos em crescimento e queremos melhorar, né? É um dos itens que eu gostaria muito de trabalhar com os professores e com os nossos alunos para que a gente alcançasse resultados melhores. Eu acho que é interessante deixar claro, por exemplo, que essa revista científica de publicação dos trabalhos científicos não é uma revista só exclusiva para os nossos acadêmicos, para os nossos professores. Ela é aberta à comunidade científica do Brasil e principalmente do nosso estado de Rondônia. Então, se as pessoas tiverem trabalho, apresente o seu trabalho, né, ele será analisado e, logicamente, se aprovado, será publicado na revista. Isso, acho, para nós é espetacular, né? E é multidisciplinar, né? Não é uma questão só para pesquisador da área de ciências agrárias ou médica, é multidisciplinar. Então, todas as áreas também podem. Uma coisa interessante também que a senhora falou é a oportunidade que hoje um aluno de ciências biológicas, um biólogo, tem para fazer a sua pós, o seu mestrado e fazer a sua especialização. A porta está aberta, né, professora? Sim, com certeza. E os alunos que são dedicados, eles já logo que podem, ao longo do curso, buscam estágios, né, porque é quando ele vai amadurecer, vai entender como funciona. Nós temos alunos fazendo estágio em grupos de pesquisa, isso é bastante interessante. Você vê que naturalmente o aluno vai mudando ao longo do semestre, quando ele inicia o processo de estágio, e
ele vai mudando o próprio comportamento, o interesse dele nas disciplinas, isso é bastante interessante. Acho que ele vai tomando consciência, né, melhor do que é a área que ele escolheu e se realmente gostou, se identificou com aquilo, ele vai bem, né? Nem todo mundo tem o perfil de trabalhar com pesquisa, isso é natural, assim, a gente não tem que esperar que todo biólogo vai ser um pesquisador, não é isso. Mas todo biólogo, ele que passar por aqui, que passar por nossas mãos, com certeza ele vai sair com grande responsabilidade social, né, de cumprir a sua função de forma correta na sociedade, né, nas diferentes áreas que ele possa atuar, seja em sala de aula, seja numa instituição pública ou privada, né, seja com a pesquisa científica. Na graduação, a prática é algo essencial, né? E há uma cobrança efetiva dessa prática do acadêmico? Sim, as disciplinas elas já têm uma carga horária exclusiva de aulas práticas, justamente para estimular que isso aconteça. Aqui na finca nós temos bons laboratórios, nós temos laboratórios para trabalhar todas as diferentes áreas que nós temos aí na nossa grade curricular, então é bastante estimulado que o professor use esses laboratórios com os alunos e eu acho que para todo mundo, né, é muito mais gostoso aprender quando você vê na prática o que é do que ficar só ali na teoria na sala de aula. Claro, não podemos desvalorizar a teoria, ela é muito importante, sem essa base teórica você não chega em lugar nenhum, mas você ir para o laboratório, entender essa teoria na prática, praticando, olhando, né, vendo, pegando aquilo ali, é muito mais, você aprende muito mais do que simplesmente só lendo, né? Professora, a senhora falou algo que sempre quando fala do Rio Madeira me deixa bastante impressionado. E quem não é fã do Rio Madeira, né? Existe assim uma adoração por esse nosso Rio Madeira. Mas eu gostaria de perguntar para a senhora com relação, existe um catálogo onde já se conseguiu colocar toda a nossa riqueza, catalogar toda a nossa riqueza do Rio Madeira pelos estudiosos? Então, existem algumas coisas sim. Não tudo junto, né? Eu participei na publicação de livros relacionados a peixes, então existe um catálogo com centenas de espécies. O Rio Madeira já passou de 1000 espécies de peixes, né? Atualmente. Tem várias espécies que ainda estão sendo descritas, o que significa que quando foram capturadas, elas não eram conhecidas para a ciência, ainda não tinham um nome, né? Um nome científico, que é aquele nomezinho que em qualquer parte do mundo, seja falando francês ou japonês, ele vai ter o mesmo nome, né? Então, existem ainda espécies que estão em processo de identificação, de reconhecimento pela ciência. Mas para peixe eu conheço sim um catálogo bem volumoso, bem rico, que nos atende muito bem. Para outras áreas existem sim, né? Existem materiais com conteúdo de répteis, com a parte de flora. Deixa eu me lembrar qual outro que eu tenha visto. Agora eu não me recordo, mas existem sim vários materiais que foram oriundos desse período que, como teve o incentivo pela pesquisa em função da vinda das usinas, né, muitos pesquisadores atuaram na região. E aí, com isso, né, se estimulou a publicação de várias coisas. E é empolgante trabalhar com pesquisa, né, professora? Sim, e muitos artigos, né? Muitos artigos foram publicados aqui da nossa região com conteúdo sobre nossa biodiversidade, sobre os impactos que estão acontecendo. Tem bastante coisa já publicada para a nossa região, que começou a acontecer nos últimos anos aí, com a vinda de profissionais e formação de profissionais aqui também, né? Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião, mas já voltamos. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece.
Enxergue através do conhecimento com o apoio desta grande estrutura. Perceba uma revolução que está prestes a começar. Trilhe um futuro de sucesso que está nas suas mãos. Vestibular agendado Finca Metropolitana. Escolha sua profissão e mergulhe no conhecimento. Na Finca, você realiza seu sonho de ser mais. Use sua nota do Enem e matricule-se já. Ou agende sua prova pelo site www.vestfinca.com.br. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Voltamos com o Sala de Opinião, entrevistando a doutora Ariana Ribeiro. Ela é coordenadora do curso de Ciências Biológicas da Finca e professora. Professora, nós sabemos da importância do biólogo e, como a senhora já disse muito bem, com relação ao campo vasto, né, que nós temos na Amazônia para o biólogo atuar. Qual a perspectiva, como a senhora vê a perspectiva do biólogo aqui na Amazônia? Bom, eu acho que é muito grande, né? Atualmente nós temos oportunidade de atuar tanto com pesquisa básica, como pesquisa básica em diferentes áreas da biodiversidade, como também em áreas, né, como a área médica. Temos vários biólogos aí atuando na questão de doenças tropicais, como malária, né, leishmaniose e várias outras coisas que são bastante, a dengue, coisas muito importantes para a nossa sociedade atualmente, né? Então, eu acho que depende muito do que o profissional gosta, né? Se ele gosta de estar na sala de aula ou se ele gosta de estar num laboratório, se ele gosta de estar na gestão de projetos, enfim, eu acho que dependendo da área que o profissional se identificar, trabalhar para mostrar mesmo que é capaz de alcançar aquilo ali com esforço, que oportunidades não faltam. Tem um campo aberto, tem, né? Um campo aberto, não só do setor público, mas de empresas privadas também. E a pesquisa, que aquele que continuar estudando com certeza sempre vai, e for bom naquilo que faz, né, com vontade, como a gente costuma falar, né, quem gosta do que faz e faz bem feito nunca vai ficar desempregado, né? Uma coisa boa que aconteceu com todo esse processo foi que houve uma motivação muito grande para que nossos profissionais fossem para a pesquisa, né? Hoje o Rondônia já tem uma produção significativa de pesquisadores, né? Dos pesquisadores de trabalhos, isso nos dá uma satisfação muito grande em termos da academia, da educação, né? Sim. E de poucos anos para cá, nós temos aí a FAPERO, né, a Fundação de Apoio do Estado. Que tem também feito um trabalho importante, né? Isso com certeza, né, esse aporte de dinheiro é fundamental para subsidiar esses trabalhos de pesquisa, né? Pesquisa nem sempre a gente vai fazer e ter o resultado tão rápido, né? Às vezes levam alguns anos para você ter o resultado de alguma coisa que seja realmente significativa, mas ela sempre, com certeza, vai ser muito importante para a nossa sociedade, porque se a gente não tiver pesquisa, a gente fica com o desenvolvimento todo comprometido, né? A gente precisa de tecnologia de ponta em tudo, mas se não tiver alguém pesquisando para alcançar essas tecnologias, a gente não vai alcançar, né? A senhora assumiu há pouco tempo a coordenação do curso de Ciências Biológicas das Faculdades Finca. E quais são os seus projetos, até onde a senhora quer ir?
Ah, sim. Eu gostaria muito de desenvolver essa vontade nos alunos de fazer pesquisa, de extensão também, ampliar os projetos de extensão que já existem, criar novos, mobilizar o corpo docente para a gente conseguir desenvolver trabalhos que os alunos possam se identificar mesmo e abraçar a causa, né? Nem sempre é fácil, né? Nós temos um perfil de aluno que às vezes trabalha durante o dia, então você tem um aluno que trabalhou o dia todo, veio para a aula à noite, você ainda exigir que ele estude mais além do que está ali na pranchetinha do que vai cair na prova, né? Então a gente tem que a gente tem que encontrar maneiras de motivá-los, de envolvê-los para que eles façam aquilo com amor, com vontade mesmo. Não é só exigir, né? Mas uma coisa importante é que o perfil do acadêmico hoje, de qualquer curso, está mudado, né? Ele já consegue perceber a importância de se esforçar um pouco mais e dentro desse esforço, a pesquisa é algo que está sempre como já um ponto lá na frente, que quero fazer e enfrenta a situação, mesmo do cansaço, né? O mercado de trabalho hoje eu tenho certeza que é bem difícil, né? São muitos profissionais disputando a mesma vaga normalmente. Então aqueles que se destacam, né, que têm um diferencial, com certeza sempre vão sair na frente. E eu acho que esses estágios de pesquisa, eles com certeza sempre vão trazer grandes oportunidades desse aluno chegar na frente de outros ali, né? Ter um pontinho a mais no currículo. E temos que falar para aquele acadêmico, não desanima não, né? Vai em frente que você vence, não adianta, e quem não tenta nunca chega, né, professor? Então temos que, bola para frente, é duro, mas temos que enfrentar a barra para poder vencer na vida. Só vence quem realmente corre atrás dos seus sonhos. Professora, só quero agradecer imensamente a sua presença aqui em Sala de Opinião. E dizer que foi uma satisfação muito grande poder debater um assunto tão importante que é o nosso rio, né, a nossa natureza, as nossas situações de risco, né, em que precisamos realmente encontrar mecanismos para solucionar. E só através da educação é que vamos conseguir. A educação com certeza vai fazer toda a diferença lá na frente se a gente trabalhar bastante nisso. Muito obrigado, professora. Um grande abraço. E aqui chegamos ao final de Sala de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Enxergue através do conhecimento com o apoio desta grande estrutura. Perceba uma revolução que está prestes a começar. Trilhe um futuro de sucesso que está nas suas mãos. Vestibular agendado Finca Metropolitana. Escolha sua profissão e mergulhe no conhecimento. Na Finca, você realiza seu sonho de ser mais. Use sua nota do Enem e matricule-se já. Ou agende sua prova pelo site www.vestfinca.com.br. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena.
E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia.